Eu sou o professor Roberto Nardi, professor sênior do Departamento de Educação. Estou desde 1994 aqui na Unesp, embora já tenha um envolvimento com a Unesp desde 1969, quando eu fui aluno da primeira turma de Física, que concluímos em 1972, fazendo mais de 50 anos hoje, ainda na Fundação Educacional de Bauru, que depois se tornou a Universidade de Bauru e depois foi encampada pelo Estado e se tornou a Universidade Estadual Paulista Unesp. Quando você prestou vestibular para Física, por que você prestou vestibular e como é que era a concorrência do curso de Física na Fundação? Eu era professor, eu era estudante da educação básica, né? Na época, o ensino médio era o científico, no Colégio Moraes Pacheco, em Bauru. E, na época, não tinha curso superior em Bauru, com exceção da atual Universidade Sagrado Coração, que era a FAFIU na época. Mas na área de física, química, biologia, essas áreas, engenharias, não havia. Então foram abertos os cursos pela Fundação Educacional de Bauru e foi feita uma divulgação bastante ampla nas escolas, né? E a gente prestou o vestibular. A concorrência não era tão grande na época, mas eu ingressei numa turma que acho que de 20 alunos e concluíram 8 alunos. Vários deles, por ser a primeira turma, eles se tornaram professores de educação básica na região, porque faltava professores de física, e alguns se tornaram depois professores da Fundação e do Departamento de Física, que ingressaram como professores. Eu terminei o curso, acabei assumindo aulas de física na atual Unisagrado aí, mas logo em seguida eu recebi uma bolsa da LASPAL. A LASPAL era Latin American Scholarship Programs em American University. O governo americano dava bolsas para a América Latina. E eu fui para o mestrado e fiquei em 77, 78, 79 nos Estados Unidos, na Temple University, onde eu fiz o mestrado em Science Education. Posteriormente eu voltei, mas não tinha concursos em Bauru. Eu prestei concurso na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. E eu fiquei de 1980 a 94 no Departamento de Física. Fui professor, eu fui chefe de departamento. Eu criei uma pós-graduação lá em ensino de física, que hoje é um programa de pós como o nosso aqui. E só depois que eu vim fazer o concurso em Bauru. E por que você veio para Bauru? Você recebeu um convite? Você é de Bauru, você queria voltar para Bauru? Eu vim para Bauru porque, primeiro que eu sou de Bauru, né? A minha família é de Bauru, nasci em 51, né? Estou chegando a 74 anos. E eu vi a oportunidade de ingressar numa universidade pública, né? Que já era Unesp, né? Então, estava ampliando o quadro docente. E uma das professoras daqui, a professora Ayako Okada, que inclusive já faleceu, ela divulgou para mim, Nardi, vai haver um concurso em Bauru. E eu vim fazer. Tinha quantas vagas? Tinha uma vaga para a área de ensino de física, mas aqui era no Departamento de Educação. E aí eu fiz o concurso. Eu me lembro que tinha na banca, estava o professor Misael, o professor Momotaro, ambos falecidos, e um outro professor da Unesp de Prudente. E eu, entre os candidatos, eu fui o primeiro colocado e vim para o Departamento de Educação, onde, logo em seguida, o então diretor, o professor Geude Bortolozzi, me chamou e deu as boas-vindas, né, como se faz sempre aqui, né, com recém-contratados, né, falou, professor Nardi, eu estou vendo aqui que o senhor fez mestrado em Science Education e tem o doutorado em Educação na USP, né? Nossa, há uma conversa aqui que o professor Misael está nucleando
sobre a criação de uma pós-graduação em ensino de ciências matemáticas, porque a Unesp de Bauru, ela tem licenciaturas em Física, Química, Biologia, Matemática, e já estamos criando o Departamento de Educação também, criamos, né, e agora tem Pedagogia. Então, seria interessante, tem todos, e Psicologia também, então tem todos os, digamos, ingredientes para nuclear essa pós. Aí nós falamos, fizemos uma reunião grande. Aliás, o Misael já tinha feito uma outra, que vieram pessoas importantes desta área, e eu acabei assumindo a responsabilidade de convocar professores da Unesp todas que tinham doutorado, ou estavam se doutorando, em ensino de Física, de Química, de Biologia, Matemática. Então nós criamos inicialmente, como era a recomendação da PROP, um curso de especialização para os professores da região. Isso no ano de 94? Isso já foi em 95. Porque a pós foi instalada em 96 e eu participei da instalação. Então foi em 95. Foi assim, como nós não tínhamos tantos doutores ainda nessa área, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação sugeriu que a gente criasse a especialização. Nós trabalhamos 2 turmas, 60 professores de Física, Química, Biologia e Matemática nessas turmas, e logo em seguida eles queriam continuar. E aí foi que a gente criou em 97 a primeira turma de mestrado com 20 alunos, 20 vagas, e a primeira defesa foi em 99. Aí como nós tínhamos iniciado com a nota mínima, né, porque era assim sempre na CAPES, a gente logo em seguida passamos para a nota 4 e pudemos criar o doutorado, acho que foi em 2003. Isso, hoje nós estamos desde 97, nós estamos indo para 28 anos, com 768 mestres e doutores, atuando na grande maioria, acho que em todos os estados do Brasil, vários atuando na Colômbia. Nós tivemos um convênio para formar doutores para eles há 20 anos atrás, de 20 anos atrás. Tem alunos nossos egressos, que criaram outros programas também no México, tem alunos no Canadá, Angola, China, e agora, recentemente, nós constatamos, fazer o relatório da CAPES, o tal de Sucupira, nós verificamos que temos alunos também nos Estados Unidos e na França. Então, eu sempre digo lá desde o início que tudo isso foi recursos de CAPES, CNPq, FAPESP. Quando o recurso público é bem empregado, né? E eu acho que a gente deu sorte, né, de ter o apoio desses órgãos de pesquisa e sempre da diretoria, dos diretores que passaram pela FC. Então, nós formamos uma equipe muito forte e hoje nós somos um programa que foi modelo, porque na época, logo depois na área 2000, foi criado na CAPES a área 46 de ensino. E nós éramos 7 programas. Hoje são mais de 180 programas no Brasil, e muitos deles acabaram vendo no nosso programa um modelo para eles. E aconteceram tantas coisas importantes aí, porque logo no início, para juntar os professores da educação básica em torno da proposta, ainda no curso de especialização, a gente criou um ciclo de seminários em ensino de ciências, matemática e educação ambiental para a região. Esses seminários, a Unesp permitia até 70 vagas, mas os professores que não conseguiam, eles pediam para a gente entregar os seminários por escrito. E nisso que nós criamos a revista Ciência e Educação. Essa revista avançou, ela é uma das melhores revistas, uma das primeiras e melhores revistas da área no país e no exterior.
Essa revista é bancada por quem? Essa revista ela tem um apoio, sempre teve o apoio do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa. Essa revista hoje, ela tem mais de 600 pareceristas, tem um corpo editorial internacional, tem mais de 600, cerca de 650 pareceristas de todo o mundo, e ela é referência aí para teses, dissertações, concursos públicos, né? E, paralelamente, a gente acabou criando, né, a série Educação para a Ciência. Assim que foram formados os primeiros mestres e doutores, nós começamos a criar a série Educação para a Ciência, que são livros que os grupos de pesquisa, atualmente nós temos 15 grupos de pesquisa que estão no programa em diversos campi aí da Unesp. Esses grupos, quando eles dão um subtotal nos projetos de pesquisa, eles juntam os mestrados e doutorados concluídos em livros, né? E isso, hoje também a série Educação para a Ciência, ela é também, como é exigido pela CAPES, ela usa recursos do programa e também dos órgãos de pesquisa, né? Os professores que têm bolsa pesquisador, ou que têm projetos financiados pela FAPESP, CAPES, FINEP, CNPq, essas verbas, esses livros são publicados também pela Cultura Acadêmica da Unesp e são disponibilizados online para todo o mundo, né? Quando que vocês conseguiram o prédio da pós-graduação? Porque só existia um programa nesse prédio que vocês conquistaram. Então, no início foi muito, muito difícil, porque as instalações no campus, né, não havia pós-graduação stricto sensu, né? O nosso programa foi o primeiro a ser instalado, e nós tínhamos acomodações muito acanhadas, né? Por exemplo, a secretaria era uma salinha minúscula, né? A secretaria da pós. Então a gente se empenhou muito. Na época havia eleição para reitor, e o professor Antônio Manuel dos Santos Silva, que depois se tornou reitor, ele prometeu em campanha que iria construir um prédio se ele ganhasse. Então, isso também foi uma das causas de Bauru dar um apoio forte para a candidatura dele, e assim que ele iniciou o mandato, ele cumpriu a palavra, né? Então nós temos até, na época, fotos, né? Nós fizemos um esforço tremendo com os professores da faculdade toda para conseguir recursos da FAPESP para fazer o cabeamento óptico, porque havia se instalado os laboratórios, o primeiro casca, que a gente chamou, né? E não tinha fibra óptica para trazer a internet lá. Então, a instalação do prédio, nós tivemos acomodações para defesas de teses, né, o auditório, espaço amplo para a secretaria, né, tinha sala para os alunos de pós, porque nós recebemos alunos do Brasil e começamos a receber alunos do exterior, né. O programa foi adquirindo uma repercussão, né. O que a CAPES chama, e inclusive avalia o impacto do programa na sociedade. Quando nós começamos a formar professores para todo o Brasil, e esses professores criarem outros programas de pós-graduação, outras revistas, outras séries semelhantes à Educação para a Ciência, o programa começou a cumprir aquele objetivo que a CAPES pede muito, além de consolidação do programa, solidariedade com outras regiões mesmo menos desenvolvidas, né? E aí até o programa criou DINTERs, doutorados interinstitucionais, e a gente formou muitos doutores para o interior de Minas, para a Bahia, o ESB, que já tinha alunos nossos que ingressaram lá, para a região amazônica, Belém do Pará, e depois também para a Estadual do Pará, e também para a Colômbia. Agora se cobra muito a internacionalização da pesquisa. Lá atrás, a gente já começou há 20 anos atrás um programa com a Colômbia
no qual a gente formou vários doutores. Recentemente, agora, eu fui homenageado, né, num congresso nacional de ensino de física e astronomia. Eu fui homenageado porque eles disseram que os 12 ou 15 doutores que nós formamos para eles nuclearam o início da pesquisa na área e mudaram o panorama dessa área do ensino científico na Colômbia. Então, eu até disse, né, não sou eu, é o programa nosso de pós, porque vários professores orientaram alunos, né, só eu orientei 5 doutores, né, para a Colômbia, e uma das doutoras também foi para o México, fez concurso, entrou em Monterrey, criou um mestrado em Enseñanza de la Biología para formar mestres em ensino de biologia para a educação básica do México. Então, a gente, claro que a CAPES cobra, né, na avaliação do programa esses itens que eu estou dizendo, solidariedade, impacto, né, produção, né, de revistas, artigos em livros, mas nós fizemos isso naturalmente. Né? Você classifica o programa Ensino de Ciência um dos melhores do Brasil? Ou o melhor? O nosso programa hoje, ele foi avançando, ele é um dos principais programas, né? Como eu disse antes, ele foi referência ele foi um dos 7 que começaram na área 46, né? Porque a CAPES tem 50 áreas de avaliação e nós estamos na área 46. E então nosso programa foi quase que um modelo para os demais. E hoje nós temos uma das notas mais importantes, a nota 6, né? Avaliação. É o máximo, né? O máximo é 7, né? Nós ainda temos que chegar no 7, mas o programa é um dos mais importantes. Inclusive, acabamos de fazer uma avaliação quadrienal, né? Que eu acredito que o apoio da CAPES e da reitoria nesse projeto CAPES Sprint de internacionalização elevou muito o nível de programa, porque esse último projeto do CAPES Sprint, nós nos relacionamos com pesquisadores de vários países, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Espanha, Argentina, Colômbia, Canadá. Então, esses pesquisadores que vieram para cá, e os docentes nossos que foram para lá, e os alunos que fizeram bolsa sanduíche, né? Em outros países, né? Na Espanha, Portugal, Estados Unidos, eles tornaram o nosso nível de internacionalização altíssimo comparado com outros programas do Brasil. Então eu acredito até que a gente possa, porque esse é um dos itens mais importantes para se atingir nota 7. Então eu acredito que nós agora conseguimos chegar nesse nível. Fazendo um retrocesso em termos de tempo, eu queria que você falasse um pouco como aluno na Fundação Educacional de Bauru, no período da ditadura, como é que era o convívio, fundação de diretório acadêmico. Eu queria que você fizesse um panorama. As aulas eram noturnas, diurnas, como é que vocês trabalhavam como aluno numa época difícil? Quando nós ingressamos no curso de Física, em 69, né, nós tivemos, a partir de 64, né, uma ditadura militar, né, que se instalou em todo o país. E a gente ainda era aluno de graduação, mas a gente já percebia movimentos, né, de grupos de estudantes, né. Até na época foi criado, no curso de Física, o Diretório Acadêmico César Lattes, que está até hoje aqui na Unesp, né. Os alunos continuam com o diretório, né. E nós tivemos, assim, vários episódios na época, né, de colegas que foram, que passaram pelos porões da ditadura, né, e é uma época bastante triste, né. Você teve algum colega preso, alguma coisa assim? Eu me lembro que, recentemente, voltaram
os ossos de 2 colegas nossos da época, da Instituição Toledo de Ensino. A Instituição Toledo de Ensino tinha curso de Direito, né? Muito reconhecido, né? Vários juristas do Brasil saíram desse curso na época, e os alunos eram bastante atuantes politicamente. E esses 2 estudantes, eles participaram de movimentos que eram chamados, entre aspas, né, pela ditadura de subversivos, né, mas que na realidade eram movimentos contra a ditadura, né, que eram proscritos pelo governo de plantão, pelo os generais que governavam o país. E esses 2 alunos da IT, eles acabaram sendo torturados e provavelmente foram enterrados no cemitério de Perus, em São Paulo, que foi construído, né, pelo governo de plantão na época para, digamos, desovar, né, os cadáveres dos torturados. E recentemente, cerca de 10, 12 anos atrás, os ossos, né, que foram identificados retornaram a Bauru. Mas eu avalio assim que a repercussão disso hoje ela é muito pequena. Inclusive esse filme Ainda Estou Aí mostra de uma maneira bastante elegante, né, mas muito profunda, né, o que ocorria nessa época, né? Até porque não seria nada da imprensa, né? Eu me lembro que nesse período de 76 a 79, eu fui fazer o mestrado nos Estados Unidos em Science Education, com uma bolsa da LASPAL, né? Que era o governo americano, trabalhava oferecia bolsas para a América Latina, nesse programa que era o Latin American Scholarship Program, em American Universities. Então, tinha colegas de toda a Latinoamérica que iam fazer. E a gente via as notícias lá, que não tinha censura, do que acontecia no Brasil. Até eu me recordo que eu mandava cartas para minha família, eles não acreditavam, achavam que eu que os americanos estavam me inculcando coisas que não havia, mas aqui, sem a população saber, tinha as guerrilhas acontecendo, e que desencadeou depois, né, muito tempo depois, na década de 80, com o movimento das diretas já, e que o país volta a uma democracia relativa, né, porque... E sempre a gente tem ameaças de saudosos da ditadura que querem retornar a esse período que, para eu que estou com 74 anos e passei por esse período, eu acho uma época muito triste para o país. E o vestibular na sua época, você foi da primeira turma, conta pra gente como é que era a procura. O curso de engenharia era o mais procurado, né, e tal, depois vinha... Nessa época em Bauru, eu me lembro que eu era ainda da educação básica, acho que do primário, né, que eram os 4 primeiros anos de escolarização, ou da 5ª ou 8ª, não me lembro, mas... O científico era o colegial, né? E nesse período, a gente fez um movimento grande para criar a Faculdade de Odontologia de Bauru, a Odonto, que foi a instalação do campus da USP em Bauru. E a fundação foi mais para a área de licenciaturas, engenharias e tecnologias, né? E tinha outros cursos, então, na FAFIL, que é hoje a Universidade do Sagrado Coração. Mas, então, quando abriram esses cursos de licenciatura em Física, na época, Matemática, ele veio a cobrir a falta de professores dessas áreas na região. E a procura para esse curso eram alunos que saíam do curso científico, né? Porque nessa época, o ensino médio ele se dividia em científico, clássico e a escola normal, para formar professores dos anos iniciais. Para o clássico iam pessoas que iam para a área de humanas em geral, direito,
línguas e tal, e no científico iam os que iam para as carreiras científicas. O primeiro vestibular foi relativamente bem procurado, né? Mas foram classificados 20 alunos de matemática, tinha 20 vagas, né? E ainda, como Fundação Educacional de Bauru, tinha que pagar uma mensalidade que era difícil, porque eu era filho de ferroviários, né, com vários irmãos, mas havia bolsas. Eu me lembro que eu, com mais um colega, nós trabalhamos num levantamento para a Prefeitura Municipal de Bauru, para levantar as igrejas que havia em Bauru na época, né? Foi interessantíssimo, porque eu conheci igrejas que eu nem imaginaria que havia em Bauru, né? Então vocês imaginam fazer um levantamento desse hoje, né? Mas isso ajudou um pouco, mas logo em seguida, como faltava muitos professores de física na região, matemática, química, eu fui dar aulas no Instituto Alfredo Pujol, Instituto Estadual de Educação Dr. Alfredo Pujol, em Pirajuí. Você já tinha se formado? Não, ainda aluno. Eu estudava durante o dia e no final da tarde, né, eu tomava um ônibus e depois no primeiro ano de magistério, eu comprei um Fusquinha e eu fui com outros colegas, a gente dividia gasolina, que saíam de Bauru para dar aula em Pirajuí, eu dava aula no noturno de física e química. Eu me lembro que essa época a escola pública era de excelência, né? Tanto os alunos que fizeram o científico, a educação média, no Moraes Pacheco, se tornaram pessoas importantes em vários setores, em Bauru e no Brasil, né? E eu mesmo, né, saí da Bela Vista e comecei a dar aula em Piraju, depois concursado, eu vim para o Luiz Uiane, já concursado, que eu tive que depois sair quando eu passei no concurso da UEL, da Universidade de Londrina, né? Mas eu saí de lá, da Bela Vista, ainda não imaginaria que a minha carreira, né, chegaria a ser um pesquisador do CNPq, criar um programa, ser um dos responsáveis, né, pela criação desse programa. Essa trajetória sua, vamos falar agora 1994, Unesp. Queria que você falasse o que a Unesp representa para você, né? Sair da UEL, que também era estadual, mas é do Paraná, e vir para o estado de São Paulo, o estado mais rico, a Unesp, que é a terceira maior universidade do nosso estado. Como é que você vê essa visão, o crescimento do campus, a estrutura que você conseguiu para progredir na sua carreira? Quando eu cheguei, eu disse que eu acabei prestando concurso em Bauru, porque sou de Bauru, retornei a Bauru, e meus pais já idosos, eu quis contribuir também com a qualidade de vida deles. Mas quando eu fiz o concurso, já Unesp, né, eu acabei fazendo concurso com outros candidatos e acabei sendo o primeiro colocado. Nesse período ainda estava em transição, estava começando a transição para a Unesp. Então começaram a surgir vários outros professores que vieram concursados de várias outras universidades do Brasil, e isso começou a surgir a pesquisa mais fortemente, com apoio de FAPESP, principalmente, CNPq, esses órgãos que eu cito sempre, né? E logo a Unesp começou a investir na construção de novos prédios, dando espaços em laboratórios, né? Na época nós construímos, né, os colegas aí da física, da química, das diversas áreas, construímos o Casca 1, depois o Casca 2, tudo isso foram verbas, né, que a Unesp colocou no novo campus, né, e isso foi importantíssimo. Paralelamente, os docentes que já estavam aqui, eles tiveram um período de adaptação para a legislação da Unesp e eles se tornaram doutores também. E
com a criação do primeiro programa de pós-graduação e o primeiro prédio de pós-graduação, começaram a surgir em seguida novos programas de pós. Eu acredito que o seguinte foi o de materiais, depois psicologia, e esses docentes foram, né, demandando laboratórios, demandando espaços que foram... hoje nós temos... Hoje é bem diferente, né, tanto em termos de produção acadêmica, como os recursos que nós temos, né, na Unesp, né? Eu acho que o campus de Bauru hoje é um dos principais, né, campus, e é também politicamente muito importante, porque o número de professores e alunos também participam das eleições dos órgãos colegiados, da reitoria, o que impacta muito, né, na importância, né, do campus de Bauru dentro da Unesp. Você acredita que a Unesp, para Bauru, é um dos maiores ganhos que a cidade tem? Em termos de educação, claro. Eu acho que a vinda da Unesp para Bauru, né, em Campação, na época feita por um deputado, ex-aluno da fundação também, da engenharia, o Dr. Tideide Lima, né? De primeiro a cidade achou que seria... ou a Unesp achou que um outro campus daria muito despesas, mas isso se reverteu muito para a região de Bauru. Porque se vocês pensarem no número de cursos que nós temos, o número de alunos, e depois o número de alunos de pós, e as bancas e as demandas que esses cursos têm, eu acho que culturalmente é muito importante, né? A Unesp aqui tem discussões interessantes para a sociedade, né? Não só acadêmicas internas, mas para toda a sociedade. Também na produção de ciência, né? Quando eu digo que um programa, o primeiro programa nosso aí, que eu tive a felicidade de ajudar a organizar, tem esse impacto no país e no mundo, né? Em outros países. Então, você vê a dimensão que esse campus, né, e a Unesp como um todo, né, hoje é uma das universidades mais importantes no cenário nacional e internacional, né? Então isso é muito importante para a cidade. Eu vejo aí que onde tem campus da Unesp, no estado de São Paulo, muda a realidade e tem uma relação muito grande. Por exemplo, que eu cito até no relatório da Sucupira agora, da pós-graduação que foi. O fato de a Unesp estar em diversos campos, nós temos um relacionamento, as licenciaturas, os projetos das licenciaturas, como o PIBID, o Residência Pedagógica, nós temos relacionamento muito forte com as diretorias de ensino. Então, a gente cobre praticamente todo o estado. E isso é importantíssimo para a melhoria da educação básica também. Porque quando você tem um programa de mestrado e doutorado em ensino de ciências, matemática, física, química, a ideia é que a gente produza conhecimento para mudar a realidade do ensino lá, no chão da escola. E essas trocas, né, elas são importantíssimas, e isso ocorre no estado todo. Os nossos professores estão... Eu estou falando de um curso, mas imagina os departamentos todos, e eu estou falando de educação, mas imagina de tecnologias. Eu queria que você fizesse um parênteses, ou fazendo um parênteses, eu queria que você, se tem alguma explicação, ou no seu ponto de vista, por que ocorre evasão de alunos de física no curso? Ele entra, preenche as vagas e passa 1, 2 anos, ele abandona. Então, agora, alguns problemas que a gente tem, né? Por exemplo, eu orientei uma dissertação de mestrado, que depois também foi uma tese de doutorado de um ex-aluno da física, foi meu aluno de iniciação científica, mestrado e doutorado, o Sérgio Rikyuko Suda, que ele estudou a evasão do curso de licenciatura em física de Bauru. Só de Bauru, porque nós temos licenciatura em física em vários campos, e ainda física biológica e física médica na Unesp, né? Mas a gente percebeu que acontecia uma evasão e a gente foi estudar isso. Isso não ocorre só neste curso, e só na Unesp, só no estado de São Paulo. Ocorre em nível nacional e até internacional.
Mas nós fomos verificar por que isso acontece. Bom, há no imaginário da população, primeiro, uma questão da importância da profissão de professor. Quando você vai colocar, um filho seu passa no vestibular, se você fala que ele vai fazer medicina, ou direito, ou odonto, ou pedagogia, ou licenciatura, já tem conotações diferentes. Mas o que acontece com o aluno que vem para a física? Por que ele vem para a física? Ele vem porque ele gosta de física, ou porque um parente, um irmão tal, fez física e teve repercussão aí acadêmica, né? Mas quando ele chega, ele vem de um ensino público hoje às vezes complicado, porque como faltam professores, ele já vem com uma determinada base mais complicada, e quando ele chega na universidade ele tem uma diferença muito grande da escola básica para o ensino superior. Aqui ele tem disciplinas com professores diferentes. Esse aluno também, ele vem, se ele não consegue uma bolsa para manutenção, ele tem problemas de moradia. O fato de ele chegar na universidade e ter aquelas disciplinas Física 1, 2, 3 e ter possivelmente uma reprova, já também é outro fator. A falta, por outro lado, lá na escola, a falta de concursos públicos. Quando ele sai e não tem um concurso público para ele se manter na educação básica, ele acaba procurando outras profissões. Muitos dos nossos alunos que saíram da carreira, eles foram para concursos do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, para outras áreas, engenharias, computação. Mas o salário na escola pública também é relativamente baixo. E isso se junta às questões estruturais da escola pública. Não tem uma carreira docente, como tem na universidade, baixos salários, muitos dos professores têm que entrar em greve. O número elevado de alunos por sala de aula, 40 alunos, a carga horária é imensa. Às vezes o professor, especificamente de física, não tem tantas aulas de física no colégio. Ele tem que correr em 2, 3 colégios, às vezes em cidades diferentes. Isso, infelizmente, não tem mudado nas últimas décadas. Quer dizer, a preocupação dos governos com a educação básica é muito complicada. E isso vem de muito tempo no Brasil, porque a elite, ela sempre procura colocar os seus filhos em escolas boas. Hoje, se tem no imaginário que a escola particular é boa e que a escola pública é de outra qualidade. Mas, embora eu não ache que seja bem assim, mas isso reflete aí fortemente. Então, você vê, eu falei que sou da primeira turma de física, nós nos formamos em poucos alunos. Hoje continua também, porque no decorrer do curso, os alunos vão abandonando. Mas isso, aí eu sempre digo para meus alunos, por que isso não acontece no curso de medicina? Simples. Quem é o aluno que vai para a medicina? Embora hoje está mudando um pouco as cotas, mas geralmente é filho da classe média alta. Quem vem para o curso de física? Classe média, média baixa. Isso não estou dizendo eu dizendo, mas são pesquisas que foram feitas no Brasil todo, né? Então a procura por certos cursos se dá de uma certa faixa da população que nem sempre pertence à elite. Então essas questões que precisam ser colocadas na mesa quando se estrutura políticas públicas para a educação, para a universidade, para a educação básica, né? O que eu não perguntei que você gostaria ainda de falar? Olha, embora eu sempre trabalhei para o coletivo, né? Eu me aposentei ano passado, hoje eu sou professor sênior, mas eu me aposentei sem chegar a ser professor titular. Porque eu gastei muito tempo, eu apliquei muito tempo da minha vida em questões coletivas, né? Eu fui
sempre trabalhei para a criação desse programa de pós. Eu fui da Sociedade Brasileira de Física, da Comissão de Ensino, eu fui da União Internacional de Física Pura Aplicada como coordenador da área de ensino da IUPAP, né, União Internacional, International Union of Pure and Applied Physics. Então eu sempre pensei no coletivo. Mas eu acho que algumas das homenagens que eu recebi nesse período, eles mostram esse meu empenho, né? Eu fui agraciado recentemente, aqui internamente, né? Fui homenageado com outros colegas pelos 50 anos do curso de Física, né? Os 25 anos, né? Hoje já são 28, do nosso programa de pós. Depois, em nível internacional, recentemente, o ano anterior, eu recebi uma homenagem da Colômbia pelo impacto dos nossos doutores formados naquele país, que mudou a realidade do ensino de ciências, conforme eles dizem na homenagem. E uma das maiores homenagens que eu recebi foi da própria IUPAP, né? Que eu recebi a medalha da Comissão de Ensino, né? Eu acho que essa é uma condecoração do maior nível internacional da minha área. Então, eu diria assim, que pessoalmente, eu estou realizado com... Eu acho que, não que eu procure, eu sempre fui, assim, nunca me preocupei com homenagens e tal. Acho que muita gente aí que trabalhou como eu não recebeu medalhas e tal. Mas eu acho importante eu citar, mesmo pelo meu histórico, né, de sair lá de um aluno pobre da Bela Vista, passar por tudo isso, né, e sempre vindo do ensino público e gratuito. Eu acho que isso é muito importante, né? Quando o aluno tem escola boa, de qualidade pública, né? Como são nossos cursos, aqui o USP, Unesp, Unicamp, federais do país, eu acho que isso reverte para a sociedade, né? Hoje você vê, às vezes, as pessoas procurando cargos e tal, mas acho que não é por aí, né? Hoje a universidade nos cobra produção, tal, etc. Mas mesmo assim, essas produções são livros, são artigos que vão para revistas nacionais e internacionais, né? Que levam, né? Hoje o Brasil chegou, recentemente, um pouco antes do último governo, como 13º produtor de ciência no mundo. Veja, isso é muito importante, porque se você comparar com países como Japão, Coreia e tal, né? China, que evoluíram em cima da escolarização, né? Da produção de ciência, né? Você vê que como isso é importante, né? Eu acho que as pós-graduações nossas, as graduações, as pós-graduação, a Unesp desempenha um papel muito grande nisso e precisa ser respeitada pela sociedade, porque ultimamente, durante a pandemia, houve um negacionismo científico muito grande. E você vê hoje governos recém-eleitos aí no exterior atacando as universidades. Como vai atacar uma universidade que produz ciência, né, para a sociedade? Vocês viram a corrida para resolver o problema da vacina de Covid. Se não fosse isso, quantas pessoas teriam morrido no mundo, né? Então o papel da universidade, nós aqui na Unesp, é muito importante. Muito obrigado, Nerd.